Olá você, chega mais! Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio entrevisto um brasileiro que nos fala das dores e delícias de morar no estrangeiro. Aqui você viaja sem sair de casa e aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Me segue lá no meu Instagram, @brasileiroslongedecasa. Bora viajar comigo? Hoje nós vamos para o fim do mundo, Ushuaia, na Argentina. Vem comigo viajar na história de nossa entrevistada. Localizada no arquipélago da Terra do Fogo, a cidade argentina de Ushuaia se autoproclama a cidade mais austral do planeta. Ou seja, ela fica ali na pontinha do mapa-mundi. A cidade caiu no gosto dos turistas, principalmente pelo ecoturismo e o turismo de aventura. Sabe aqueles pinguinzinhos que a gente vê passando pela timeline do Instagram? Fofura, né? Pois é, do Brasil, o lugar mais perto para ver esses bichinhos é lá. E é nessa cidade que tem a temperatura média de 13 graus em janeiro, o mês mais quente do ano, que vive Bruna Rodrigues. Bruna, seja bem-vinda ao nosso programa, tudo bem? Muito obrigada, Marta. Tudo bem, e você? Tudo certinho. Me conta como é que você foi parar aí, que você resolveu ir morar no Ushuaia. E o que é que você faz aí? Nossa, minha história é muito louca, porque na verdade eu nunca decidi vir para Ushuaia. Eu saí do Brasil para fazer um mochilão. Eu decidi tirar um ano sabático e saí viajando, e desde o começo da minha viagem tudo me trouxe para Ushuaia. Na verdade foi assim, eu conheci um brasileiro no Uruguai que viajava com um motorhome. E nessa época eu viajava com meu namorado. Ele convidou a gente pra acompanhar ele na viagem, né? Porque ele ia descer até o Ushuaia sozinho. E convidou a gente pra poder vir com ele. E a gente decidiu que sim. E cheguei, tô aqui faz quase 6 anos. Meu Deus, isso está muito bom, mas está muito resumido. Eu gosto mais de detalhes. Você e seu namorado, então, resolveram fazer um mochilão. Um mochilão pela América do Sul, então. Sim, a gente saiu do Brasil com a ideia de viajar durante um ano. A minha ideia era parar na Costa Rica para morar um tempo, para trabalhar e morar na Costa Rica. E tô aqui no Ushuaia. Mas, na verdade, foi porque a gente tinha uma data para chegar em Buenos Aires, estar em Buenos Aires de volta, porque na verdade eu tinha uma passagem Santiago do Chile, porque quando eu saí para fazer o mochilão, a gente ganhou uma viagem dos pais do meu namorado para poder conhecer Torres del Paine. A gente já ia estar alguns meses viajando, então eles iam nos visitar e íamos fazer essa parte da viagem juntos. Que legal! E aí, então, eu tinha que vir. A nossa ideia era cruzar de Buenos Aires pelo centro da Argentina, né? Então, a gente ia fazer Mendonça, São Rafael, São Luís. Então, não ia descer pra Patagônia, até porque o equipamento que a gente saiu do Brasil não era equipamento pra frio, né? A gente já saiu, já era outono. Então, não era uma ideia de vir pra Patagônia. A gente fez a viagem, assim, bem mochilão mesmo, porque pela experiência que a gente gostaria de ter, de acampar, de viver com menos. Essa era a nossa expectativa, né? De tentar viver com menos. E foi assim que aí chegou, quando a gente conheceu ele no Uruguai, a gente manteve contato. Quando a gente estava chegando em Buenos Aires, ele convidou a gente para descer para Patagônia. A gente tinha quase um mês para estar de volta, né? Em Santiago, então dava tempo super tranquilo em descer até o Ushuaia e depois voltar. E passaram tantas coisas. E aí vocês compraram roupas adequadas, enfim, muda um pouco a viagem, né? Nada. Alugaram? Não. A gente veio como a gente estava, por isso que passaram muitas coisas. Nesse um mês que a gente tinha... Me conta um perrengue desses, porque sentir frio é muito chato. Foi. Nesse um mês que a gente tinha pra ir, pra voltar pra Buenos Aires, a gente em um mês não tinha chegado em Ushuaia ainda. Porque o motorhome quebrou, porque as janelas do motorhome não tinha muito isolamento, né? Então entrava muito frio, a gente parou o motorhome para poder arrumar. Então foram várias coisas que aconteceram no meio da viagem que atrasou muito. Até quando chegou, a gente ainda estava fora da ilha, né? Numa cidade aqui próximo, que chegou um limite de convivência entre o meu namorado e o nosso amigo, né, Fernando,
que aí a gente se separou. O Fernando seguiu viagem sozinho. A gente ficou acampando nessa cidade que se chama Rio Gallegos, que é muito conhecida por muito vento, muito frio. Eu creio que eu passei mais frio aí do que em Ushuaia, hein? Vocês foram acampar na cidade que é conhecida por muitos ventos. Vocês também não escolheram muito bem, não, hein? Sim, mas é porque foi na cidade onde aconteceu, né? O desentendimento ali entre eles. Eu imagino tanto perrengue, já tava todo mundo estressado, né? Estressado, sim. E vivendo dentro de um motorhome não é o mesmo, né? Que você tá vivendo numa casa, compartilhando. Então, tipo, é um lugar muito pequeno, onde você tem que estar o tempo inteiro junto. Você vai no banheiro, você tá ali do lado da pessoa. Você vai dormir, você tá do lado da pessoa. Você vai cozinhar, você tá do lado da pessoa. É tudo muito junto. Não é uma experiência fácil mesmo, não. Não. Bom, mas aí houve esse desentendimento, o uruguaio seguiu, porque ele estava até... Sim. Né, seguiu. O Fernando era brasileiro também. Ah, ele era brasileiro também? Sim, era brasileiro. A gente se conheceu no Uruguai, mas ele era brasileiro também. Ah, tá. Vocês conheceram no Uruguai, ok. E vocês ficaram em Rio Gallegos, não é isso? Sim. Ficaram lá, acamparam. Vamos ficar um pouco aqui e... A gente ficou porque a gente queria decidir se a gente ia vir pra Ushuaia ou ia voltar. Meu namorado dizia, a gente já tá com pouco tempo, a gente volta... E eu falei, eu não cheguei até aqui pra não chegar em Ushuaia. Agora eu vou até o fim do mundo. Aí... Ora, bolas. Exato. A minha decisão realmente pra poder chegar em Ushuaia foi uma noite, que foi a última noite que eu fiquei aí em Rio Gallegos, que tava menos 6 graus de temperatura e um vento muito forte. Eu fiquei acordada a noite toda porque eu não conseguia dormir. E eu pedi pro menino do camping, né, por favor, pra ele deixar a porta da cozinha aberta, porque eu não conseguia mais. Porque as últimas noites eu já não tinha dormido, porque como eu não tinha equipamento, eu tinha medo também de ter uma hipotermia, alguma coisa, então eu não dormia. Bruna do céu, olha, eu fico imaginando, eu acho que eu enlouquecia, porque eu sou uma pessoa assim, até que todo mundo diz que eu sou muito bem-humorada, eu me acho bem-humorada, mas é uma coisa que me mexe comigo quando eu começo a sentir frio. Não gosto de sentir frio. Sim. Acho que eu saio brigando com todo mundo. Claro. À noite, dormir com frio, não conseguir dormir porque tá sentindo frio. Caramba. Sim. Mas, o corpo... O corpo acostuma. Dizem que o corpo se adapta um pouco, né? Não é que acostuma, mas ele... Sim, se adapta, mas de qualquer forma, por isso. Eu não dormia com medo de acostumar demais e ter uma hipotermia e não perceber, entendeu? Então eu não dormia de preocupação de não conseguir acordar. E por que vocês não compravam as roupas próprias, não queriam investir nisso, porque estavam decidindo ainda se voltar, ou estavam no perrengue mesmo já do dinheiro? Como foi? Não, na verdade no perrengue do dinheiro não, porque eu saí do Brasil, eu deixei meu apartamento alugado, ele também tinha o seu dinheiro, eu vendi o meu carro e falei, com o dinheiro desse carro é o que eu vou viajar durante um ano. Então não é que não tinha dinheiro, é porque a gente também não pensava em ficar em lugares frios, então investir... a mochila já era muito pesada, minha mochila era minha casa, minha despensa, meu guarda-roupa, tudo, né? Seu tudo. Exato. E já carregava muito peso. Nessa época eu já carregava, sem roupa de frio, eu já carregava 22 quilos. Então era muito somar, mais todo equipamento de inverno. Uhum. Eu fiz o Caminho de Santiago, eu fiz parte do Caminho de Santiago, né, de Compostela, e a minha mochila tinha 8 quilos. Já não era fácil, você está me falando em 20. Mas a gente caminhava o tempo todo. E era no calor, né? Eu fiz em setembro. Sim, mas também são coisas que a gente vai aprendendo com viajar. Era a minha primeira viagem de mochila, então que eu também me percebi aí que tinha muita coisa além do que eu precisava, ou eu poderia ter vindo com menos coisas, né? Mas você me diz como é que vocês decidiram essa história de, bom, acho que você deve ter pensado assim, já não pode ser mais frio que isso, então vamos embora pro fim do mundo. Sim, eu falei, não, eu cheguei até aqui, passei 4 noites nesse perrengue, passando frio, de não dormir, eu falei, não, agora eu vou, se você não vai, eu vou de qualquer forma. E justo a gente tinha conhecido um casal, eu nunca tinha a gente fala aqui fazer dedo, né? Pedir carona. Eu nunca tinha pedido carona. Na verdade, no Uruguai eu tinha feito um pouco, mas no Uruguai era meio já a cultura das pessoas, então foram poucas as vezes que eu tive que pedir. As pessoas já paravam, te viam de mochila e já paravam pra te levar pra onde você queria. É diferente. E aqui na Argentina o pessoal tinha falado, pelo menos até sair da região metropolitana de Buenos Aires, para não fazer porque era perigoso. Uhum.
Então, igualzinho, eu falei assim, eu não tinha noção, né, de como pedir carona. Então, a gente tinha conhecido um casal de 2 hippies argentinos que estavam no camping. E aí, a menina me ensinou como fazer, né, como pedir carona. Nesse dia, eu arrumei minha mochila. Então, explica. Eu arrumei minha mochila e a gente foi para um posto de gasolina que tinha onde todos os caminhoneiros se encontravam para poder abastecer e seguir viagem. E aí eu fui, meu namorado tentou várias vezes, não conseguiu, em vários caminhões que ele parou. E no primeiro caminhão que eu parei, na verdade no segundo, porque o primeiro eu perguntei, ele não vinha para Ushuaia, aí eu falei, ok, obrigada. No segundo que eu parei, eu perguntei para onde ele ia, ele falou que ia para Ushuaia, eu falei se ele podia me dar carona. Ele me disse que sim, aí eu falei, mas eu tenho um detalhe, eu tenho meu namorado. Quer dizer, tem uma ordem certa pra se perguntar isso, né? Claro! Eu estou com meu namorado, você me dá uma carona? Não, essa não é a ordem. Não. Você me dá uma carona? Sim, eu estou com meu namorado. Ok. E aí ele disse que ok, e a gente subiu no caminhão. Aqui é meio complicado pra chegar na ilha por terra, porque passa por várias fronteiras, né? Por vários controles policiais. Ele não podia estar com a gente no caminhão, então sempre antes dos controles, vários metros antes, a gente tinha que descer do caminhão com todas as coisas, passar caminhando, ele passar, fazer inspeção no caminhão e depois de vários metros depois a gente subir de volta. Uau, e não podia passar por quê na fronteira? Não, porque ele tá a trabalho, né? Ele não pode levar ninguém que não seja... Claro. Tá certo. Ele não tá ali pra dar carona pra brasileiro. É verdade, ele tem que ter atenção total. Gente, que aventura! Que loucura! Sim. E os caras esperavam, né? Você vinha a pé, você e seu namorado. Sim, ele esperava. Porque pra eles também ajuda na questão de manter eles espertos também, né? Acordados, porque senão dá muito sono, de conversar. Claro. Exato. E a gente era brasileiro, então como... Aqui, muito pelo contrário do que eu pensava inicialmente, que sempre tem que tem uma rincha entre brasileiros e argentinos, não tem nada a ver, eles amam o Brasil. Por aí no futebol, pode ser que sim. Sim, eu acho isso também, sabia? Eu acho que o problema é só no futebol. Fora Exato. isso, que nada, né? Nossa, eles amam, é verdade, eles amam o Brasil, todos eles querem aprender português, eles são super receptivos. É muito diferente da imagem que eu tinha antes de sair do Brasil, né? Pensando em Argentina. É muito diferente. Bom, e aí você chegou no fim do mundo? Quando eu cheguei... No caminho, eu cheguei aqui, já era outono, né? No caminho eu já fiquei muito impressionada pela coloração das árvores. Era algo que eu tinha visto só em filme, realmente. Das cores vermelho, amarelo, laranja... E eu acima do caminhão, então eu via tudo super, né? De uma visão super privilegiada. E eu fui falando, nossa, que lugar! Ou seja, eu não podia não ter vindo aqui, chegado até aqui, né? E eu me lembro até hoje, quando a gente chegou aqui na aduana, ele estacionou o caminhão, a gente desceu e era próximo da Secretaria de Turismo. E quando eu desci do caminhão, eu falei assim... eu quero ficar um tempo nesse lugar. Foi muito louco. Tava um dia super típico de Ushuaia, porque tava super nublado, super cinza. Dias típicos daqui de outono e inverno. Quer dizer, não era nem aquela coisa do céu, o frio e o céu azul lindo, que fica lindo mesmo. Não era nem isso. Não, aqui normalmente os dias de céu azul, na verdade, são raros. Uma cidades de frio normalmente são assim, né? Normalmente quando tem uma tormenta de neve, alguma coisa assim, aí já, depois sai aquele sol lindo, aquele dia lindo, mas a maioria dos dias realmente são cinzas e curtos, né? O inverno aqui amanhece às 10 da manhã e às 5 da tarde já tá escuro de novo. Então a gente tem muito pouco tempo de dia. Mas eu lembro de chegar e ver as montanhas nevadas, não sei, foi uma sensação muito louca. E a gente foi na Secretaria de Turismo para pedir informação, aí depois a gente foi para um hostel, porque aqui eu não pensava em acampar. Já estava, era uma gata escaldada. Exatamente. E a gente ficou num hostel, aí foi uma primeira pessoa que eu conheci, foi um brasileiro. A gente começou a conversar e comecei, na época eu ainda fazia brigadeiro e beijinho para vender, para poder juntar mais dinheiro para seguir viajando. E foi assim
que eu fui ficando, eu decidi ficar. Falaram que era muito bom para brasileiro aqui no inverno, porque vinha muitos brasileiros, então que seria fácil eu conseguir trabalho. E como minha ideia durante a viagem era, em alguns lugares, trabalhar um tempo para juntar mais dinheiro e seguir viajando, então eu falei, bueno, vamos tentar, né? Você trabalhava com o que no Brasil, Bruna? Nada a ver com a minha vida atual. Eu no Brasil era farmacêutica bioquímica. Eu tinha feito uma pós-graduação em tecnologia industrial e eu trabalhava numa indústria, né, num laboratório de nutrição parenteral e quimioterapia. E nos meus 2 últimos anos eu estava desenvolvendo máquinas para a indústria. Então eu estava na parte de projetos. Caramba, nada a ver. Bom, mas aí em Ushuaia você falou, bom, o que eu vou trabalhar para eu ficar um tempo aqui? Foi essa tua primeira ideia, era ficar mais um pouco, né? Ficar pelo menos no inverno para poder trabalhar um pouco e seguir viajando. E aí depois eu mandei vários currículos nos comércios daqui. Como eu era farmacêutica também, mandei currículo e aí foi o que me surpreendeu, porque como farmacêutica eu tinha muita oportunidade de trabalho, mas eu não tinha feito o trâmite para poder transferir o meu título, então isso era o que me colocava um certo freio, né? Eu poderia trabalhar como auxiliar, mas não como farmacêutica. E, na verdade, eu não queria muito estar nessa área. No Brasil, eu já tinha pedido a demissão do meu trabalho porque eu meio que me cansei um pouco. Não do meu trabalho, mas sim da realidade do que é a área de saúde no Brasil. E eu acredito que meio que no mundo, não sei se é só no Brasil. Mas por isso eu tava procurando em comércio. Eu falei, vou conseguir alguma coisa mais informal, mais tranquilo, sem tanta preocupação. E o meu namorado, por uma coincidência, conheceu o dono da agência, falou que eu tava procurando um trabalho, ele falou pra eu vir falar com ele. E foi assim, aí eu fui fazer uma entrevista. Dono de uma agência de turismo, de viagem. Exato. De brasileiros, né? Que tem aqui em Ushuaia. E eu fiz a entrevista, comecei a trabalhar como freelancer. Então eu ia nos hotéis, escutava as pessoas falando português e fazia a venda de excursão. Legal. Até que me efetivaram, aí eu comecei em vendas dentro da agência, reservas, um pouquinho de tudo, assim. Depois, quando terminou o inverno, eu decidi que eu ia ficar o verão também, porque como eu tinha trabalhado muito o inverno, eu falei, agora eu quero ficar o verão, porque eu quero fazer as caminhadas que eu não consegui fazer no inverno, porque também muitas trilhas são fechadas no inverno, né? E depois do verão já foi, vou ficar um ano, porque eu quero ver todas as estações do ano. Gostei dessa, é uma boa desculpa. Não, olha, eu vim no inverno, agora eu vou ficar no outono, depois no... Tá certo. Exato. E fiquei um ano e já fazem quase 6 anos. Já fazem 5 anos e 8 meses já que eu tô aqui. Mas aí você tá na agência de turismo, continua lá? Sim, continuo. Depois fui mudando de setor, comecei com um pouco do comercial, com vendas online. Depois eu fui pro Brasil para ajudar na abertura da filial do Brasil, que não existia nessa época. E aí nessa época eu já me tornei a gerente da agência. E até hoje eu tô aqui. Ai, que bacana. Então a agência cresceu, você cresceu junto com eles. Exato. Que legal, Bruna. Bruna, me conta, e pro turista, assim, qual a melhor época para ir? Porque me parece que tem as duas coisas, porque dizem que a neve aí é uma neve de qualidade muito boa, então quem gosta de esquiar talvez seja o inverno, mas, enfim, dá as dicas pra gente. Na verdade, o Ushuaia é lindo o ano inteiro. Qualquer época do ano que você vir, cada época tem o seu encanto. Eu vivo aqui faz quase 6 anos, como eu disse, e é como eu me apaixono todos os dias pelo mesmo lugar, porque é um lugar muito lindo de natureza. Não é tudo que é fácil, né? Mas tudo tem seus prós e contras, mas realmente a cidade é muito linda. Para quem quer ver neve, não só esquiar, mas para quem quer ver neve, conhecer neve, a melhor época, a gente coincide com as estações do ano no Brasil. Então, a melhor época seria de fim de junho até setembro, que é o inverno aqui, mas normalmente até outubro, assim, metade de outubro a gente tem neve e normalmente já desde maio também a gente tem neve. Depois, para esquiar é muito bom por conta da altitude, né? As melhores equipes do mundo vêm treinar aqui em Ushuaia, então todo o pessoal da Europa vem tudo para cá. Esse ano mesmo com a pandemia, como teve algumas flexibilizações, né, da pandemia, alguns equipos ainda conseguiram vir. Como as montanhas não estão numa altitude tão alta, né, não estão
tão diferente do nível do mar, gasta menos oxigênio, né, no esforço físico. Então, realmente, o desgaste físico é menor. E por essa extensão também, né, de neve. A gente tem um inverno muito longo. Se bem, não por aí na cidade, não, porque a cidade tem muita calefação, então para nevar na cidade realmente tem que baixar muito a temperatura. Mas nas montanhas, de maio até outubro, né, até começo de novembro, ainda tem neve. O pessoal que faz splitboard, que faz esqui de travessia, seguem esquiando ainda em Ushuaia. A gente já tá no dia 22 de outubro. E você esquia? Você gosta de esquiar? Eu faço snowboard. Esse ano eu não esquiei. Foi meio louco esse inverno, não consegui. Foi uma readaptação, né? De uma abertura, de muito tempo fechado, tudo. As coisas estão voltando, Bruna. A gente está gravando aqui no finalzinho de outubro, né? Sim. Dia 22 de outubro. As coisas estão voltando já ao normal aí? Como é que está a situação? Nós vivemos em um mundo à parte da Argentina. A ilha aqui, a realidade da ilha é muito diferente do resto da Argentina. Pela distância, né, pelas condições que o governo, pelo menos aqui na ilha, nos dá. A gente aqui já faz bastante tempo que vem com uma vida meio normal. Se bem tem os protocolos, né, de máscara, de distanciamento, que agora também a gente já está operando em 100%, os restaurantes recebendo 100% das pessoas. Já em local aberto, não precisa mais máscara, né? Então a gente tem uma condição aí um pouco diferente, talvez, de outros estados. Mas aqui a população, dá para você ter uma ideia, a população até tá quase toda vacinada aqui. E eu falei em espanhol, perdão. Já saiu um equipo aí no lugar de equipe, mas é normal. Desculpa. É automático. É muito comum. É interessante isso. É muito interessante. Sério, demais. Sério? Demais mesmo. E a pessoa não percebe. Sim, sabe o que me parece muito louco? Porque, por exemplo, faz 6 anos que eu tenho aqui. Eu tenho 32 anos já. A grande parte da minha vida eu falei português. E em tão pouco tempo, eu troco palavras em português por outra língua, né? Que eu tenho contato há menos tempo. Então, é estranho isso. E seu namorado ficou também, Bruno? Meu namorado ficou um tempo, depois a gente se separou, ele voltou pro Brasil. Eu, depois de um tempo aqui solteira, eu conheci outra pessoa. Hoje eu sou mãe, eu tenho um bebê de 2 anos e meio. Já argentinozinho, né? Sim. Já tenho um fueguinho, como a gente fala aqui. Como é que você mata as saudades da família que tá no Brasil? Antes da pandemia, eu ia pelo menos 2 vezes por ano, até por conta do trabalho, né? Eu viajava muito. E minha mãe também sempre vinha pelo menos 1 vez por ano. Já depois da pandemia, desde que começou a pandemia, na verdade, eu não fui mais e nem veio ninguém. E agora eu tô ansiosa que realmente se estabeleça aí essa abertura de fronteira e tudo isso para que eu consiga ou ir ou trazer pelo menos a minha mãe para poder matar um pouquinho da saudade. Bruna, além da família, assim, o que você sente mais falta do Brasil? Desde sempre da comida. Eu cheguei aqui vegetariana, por muitos anos eu já era vegetariana, acho que 6 anos. Nossa, porque eu ia falar, mas eu ia até brincar, de carne não, né? Porque a carne é argentina, mas você... Mas eu cheguei vegetariana e só consegui ficar aqui vegetariana por 1 ano. Primeiro porque aqui na ilha as condições da comida é bem diferente do resto do país. Eu falei, né, a gente vive meio que num país à parte. Tudo aqui chega muito... As frutas não tem muito sabor, não tem muita variedade. Em quase 6 anos melhorou muito, mas no primeiro ano eu sofri muito e eu comecei realmente a ficar doente, ter que suplementar muito. E aí eu falei, não, na verdade que eu não vou viver de suplemento. Eu gosto, eu tenho muito prazer em comer, eu gosto muito de comer, eu gosto muito de cozinhar, então... E eu já tinha vontade de comer carne, eu já sentia o gosto da carne. E depois que eu provei a carne deles, não pude voltar. É especial mesmo, né? Não, é muito. Eu super recomendo, não deixem de provar quando venham pra Argentina. Em qualquer parte da Argentina, a carne realmente é muito diferenciada da que a gente tem no Brasil. E daí de Ushuaia, qual é o prato, assim, típico? Qual é o prato que a gente não deve deixar de pedir? Aqui não deixem de comer a centoia, né? Vocês diriam que é aquele caranguejo gigante. Tem um gosto entre uma lagosta e um camarão, assim como um caranguejo. Um caranguejo lagosta. É muito saboroso.
porque isso é pescado aqui mesmo, né? Então não deixem de provar. E também a merluza negra, que se bem o nome é merluza negra, é super branquinho, um peixe, mas tem um sabor de água fria, né? Peixe de água fria, tem um sabor muito diferente e é muito especial. É um prato muito gostoso. Na Europa é uma fortuna. A centoja também, na Europa, custa uma fortuna e aqui se come muito bem por um preço acessível. O que é mais ou menos um preço acessível? Assim, um casal vai comer, vai pedir, você entra no restaurante, pede essa centoja, mas seria mais ou menos quanto? Um restaurante de classe média? Nem o chefe top, nem o botequinho. Se a gente parar pra pensar, realmente não é muito barato a questão da comida, mas é que eu também sou paulista, né? Então eu penso num bom restaurante em São Paulo, não vou pagar muito diferente. Num bom restaurante em São Paulo, pra você um jantar, sei lá, uma pessoa não gasta menos de 200 reais num bom restaurante. Então aqui você vai, nesses pratos mais elaborados, você vai gastar isso aí, uns 250 reais. Então, para comparação do que se paga na Europa em dólar. A vantagem daí é que o vinho se paga mais barato, né, Bruna? Essa que é a vantagem. Muito mais barato. Sim, isso também porque os vinhos que são vendidos no Brasil por um valor muito caro são os vinhos que a gente compra aqui no supermercado, ou seja, são os vinhos mais baratos. Então qualquer vinho é muito bom aqui, entendeu? Até dos mais baratos, e às vezes você paga o valor aqui, um valor de um excelente vinho, dos melhores do mundo, por um preço que você paga num vinho super comum aí no Brasil, um vinho argentino comum no Brasil. E aí tem uma vantagem que podem levar 5 ou 7 garrafas, se não me engano, pro Brasil. Dá pra fazer um estoquezinho. Já é a dica. Já é a dica, leve. Na mala. O turismo, você está trabalhando com o turismo eu acho que talvez a atividade mais importante da economia da cidade? Não, é muito importante, mas o mais importante aqui realmente, por muitos anos foi a fábrica, né? Tudo que é tecnologia, desde televisão, celulares, que é feito aqui na Argentina, é feito aqui, né? Na ilha. É uma ilha livre de impostos, vale lembrar, né? Então, livre comércio. Então, aqui é tudo mais barato e depois distribui para o resto do país. O que é muito louco igual, porque a gente fabrica aqui, vai pra Buenos Aires e a gente depois compra de Buenos Aires, porque não é mais barato pra gente que vive aqui não, hein? Olha que loucura, hein? Se fosse aqui no Brasil, a gente ia dizer, isso só acontece no Brasil. No Brasil, mas não é não. É em todo lugar. Cada país com as suas coisas, mas é assim. E Bruni, qual é a história desse presídio do fim do mundo? Né? O que tem lá hoje? Porque tinha um presídio aí, né? Sim, exato. Justamente foi o presídio considerado o mais temido, né, da Argentina por muitos anos, principalmente pela localização geográfica, né, e pelo isolamento, né, que no final as condições climáticas que tinha a cidade, que tem a cidade, e a distância do resto do país, né, a gente está separado do continente. Então foram trazidos para cá, né? Uma das pessoas, por exemplo, tem um assassino, o primeiro assassino serial da Argentina veio para esse presídio, por exemplo. Então por isso que sempre foi considerado o presídio mais temido, porque os presos mais perigosos ficavam aqui. E na época, quem não tinha escola primária, né? O presídio oferecia a escola primária para esses presos. E eles recebiam dinheiro pelos trabalhos que eles faziam, de carpintaria, eletricista, a parte da questão da lenha também, que eles usavam o trem, que é o trem do fim do mundo hoje, né? Para poder coletar lenha e trazer para o aquecimento da cidade. Então também isso era uma fonte de renda deles e um trabalho do que eles tinham nessa época. Mas hoje é um museu, não é isso? Hoje não tem mais o presídio. Sim, hoje é um museu. Já faz muitos anos, já é um museu. Não, que normalmente tem algumas mostras, né? Algumas peças de teatro também que são feitas aí dentro do presídio. Mas no geral tem algumas alas que são conservadas, né? Da época que os presos estavam. Então realmente se conhece o presídio como tal qual ele era em seu determinado momento. É meio impressionante. E daí do centro, né? Você pega um trem para ir para lá? Como é que é?
Não, aqui no centro ele tá no final da avenida principal, que é a Avenida São Martim. Na verdade, Ushuaia não foi uma cidade muito construída, muito planejada, né? Arquitetamente, vamos dizer, na parte de arquitetura não foi muito organizada, foi meio que crescendo conforme as pessoas foram vindo, porque também teve muitos anos que o governo incentivava, né, que as pessoas viessem para poder aumentar a população daqui. Então se ganhava mais, na verdade hoje se ganha mais, a gente ganha uma porcentagem pela zona onde a gente mora, os salários são mais altos aqui. Interessante. Mas hoje já não faz tanta diferença, porque se bem a gente aqui ganha mais, os custos de vida também são mais altos, né? Vamos pensar que da capital aqui são mais de 3 mil quilômetros, então qualquer fruta, qualquer coisa que a gente compre está a mais de 3 mil quilômetros para chegar aqui pra gente. Então o custo disso é muito mais alto. Sim. Mas muitas famílias construíram seus impérios realmente por ter vindo morar aqui, não sei, 30, 40 anos atrás. Agora, Bruna, você que é da área de turismo agora, né? A gente pensa em Ushuaia, pensa em frio. Sim. Por que é chamada Terra do Fogo? Sim, é chamada Terra do Fogo porque na época, né, que os europeus, né, começaram chegar, né, pelas costas da Argentina, eles viam sempre muitas fogueiras. Então via vários focos, né, de fogueiras na costa, que eram do povo originário, né, dos xamanas, os índios daqui dessa época, né, os indígenas dessa época. E por muito tempo chamaram de terra de humus, que pra gente em Brasil, em português, seria a terra de fumaça. E depois se transformou em Terra do Fogo. É um lugar frio, mas foi por conta disso. Por conta de eles chegarem... Sim, porque os índios faziam para se aquecerem naturalmente. Para se aquecer, exato. E então eles viam muitas fogueiras desde do mar, né? Desde o canal. E aí começou a chamar a ilha, né? De Terra do Fogo por conta disso. Muito interessante. E você já fez naturalmente esses passeios aí, viu os pinguins, leão marinho, lobo marinho... Né? Isso é realmente imperdível, né? É o mais bonito daí, né? O que você recomenda para o turista? Sim. Porque tem tanta coisa. O turista tem que fazer. Sim. Eu vivo aqui 6 anos e tem muitas montanhas ainda que eu não conheci. Tem muito para explorar o Ushuaia. Depende muito realmente daquilo que cada um quer conhecer. Mas para um turista que vem poucos dias e o imperdível... por aí o clássico, que às vezes que é o programa, né, turistão, pode ser que seja turistão, mas não dá pra deixar de fazer, porque é navegar pelo canal, ou seja, é muito emblemático para que a gente não deixe de fazer, né? O Parque Nacional, onde tem o trem, tem muita história envolvida, a beleza do lugar também não é só pela história, mas tudo que você olha... As pessoas que vêm aqui sempre me dizem isso, né? Como não tem um lugar que você olha que é feio. Que você sai na rua, você já vê a montanha, você sai na outra rua, você vê o canal. Então é realmente uma beleza natural que é muito imperdível. Então é sempre que eu recomendo, né? O parque não deixar de fazer, a navegação não deixar de fazer, a região dos lagos também, que do Lago Escondido, do Lago Fagnano também não se pode deixar de fazer porque é muito bonito. Depois vai muito se a pessoa é aventureira ou não, porque daí depois ela pode navegar, ela pode sobrevoar, ela pode fazer trekking, ela pode fazer cavalgada, tem muitas opções. Nossa, bacana mesmo, a gente fica com vontade de ir, né? Mesmo com todo o frio. Vem! É menos frio do que vocês pensam. Porque talvez não seja aquele vento, porque o frio tem, vamos dizer assim, de uma maneira bem leiga, me desculpem os estudiosos, mas tem 2 tipos de frio, vamos dizer assim. Aquele que a gente agasalha e aí fica um frio gostosinho, porque você está toda quentinha. Tem aquele frio que eu acho que é meio úmido, que parece que entra nos ossos. O frio daí, não, você agasalhou, né, um vinhozinho, chocolate quente, e dali você tá bem. Não acampando, né? Sim, porque a gente não tem umidade aqui. Exato. Por aí, no vento, você até sente mais frio por conta que a sensação térmica às vezes é mais baixa do que realmente é por conta do vento. Mas não tem umidade e todo lugar tem calefação. Então você entra numa loja, você pode tirar o casaco. Você entra num restaurante, você pode tirar o casaco. Você entra no hotel ou na sua casa, você tira o casaco.
Então, é pouco tempo que realmente você tá na rua e sente frio, entendeu? Mas nas trilhas, nos passeios, principalmente nas trilhas, né? Aí você realmente tem que ir bem agasalhado, porque... Sim. Aí realmente tem que ter o equipamento melhor, assim, realmente, para poder conseguir passar bem. Tem algum costume do povo daí que te chamou a atenção, que você achou interessante, que é curioso? Sim, quando eu cheguei aqui, na verdade, me chamou muita atenção que eles têm essa cultura do mate, né? Primeiro que a siesta deles, né? Que eles, no meio do dia, eles cortam. O comércio aqui é uma cidade turística, né? A gente recebe muito turista no verão, recebe cruzeiros de 3.000, 2.900 pessoas, e mesmo assim tá tudo fechado. Eles, à 1h, eles fecham e voltam às 4h. Então, Como na Espanha, em várias cidades, então. Eles fecham tudo e tá cheio de turista e eles fecham. E tá fechado. No domingo, é uma cidade turística, eles fecham mesmo assim. Eles não abrem só porque tem turista. Eles fecham normalmente. A gente no Brasil tem uma cultura muito diferente nesse sentido de... Tem gente, a gente tá abrindo, né? Vamos aproveitar a ocasião, né? Exato. Eles respeitam muito essa pausa e esse compartilhar, né? Tempo com a família, com os amigos. Tomar mate para eles é realmente um ritual, né? Então, a siesta, por aí, não são todos que fazem, mas eles, de alguma maneira, se acomodam em algum momento do dia para tomar uns mates. Legal, mas eu acho isso muito bacana, sabia? Isso te quebra um pouco essa correria que a gente vive. Você, então, que veio de São Paulo, Sim. Isso foi um choque, né? Sim, no começo era... Mas, além do horário, né? Eles fecham tudo muito cedo. Então, sei lá, um restaurante, você liga às 11h, ou você chega num restaurante às 11h, você já não pode entrar. Ou você entrou antes e à meia-noite e eles já fecham, mas às 11 para fazer um pedido, você já não entra num restaurante. Bruna, me diz, o que o brasileiro pode ensinar ao habitante de Ushuaia? Eu não sei nem como é que chama quem nasce em Ushuaia. São fueguinos. Quem nasce em Ushuaia, normalmente eles falam fueguinos. Pela Terra do Fogo, normalmente eles falam fueguino. Então, o que o brasileiro pode ensinar ao fueguino? Eu acho que a gente, pelo que eu sempre falo com o pessoal, assim, a nossa maneira de ser, né? A gente é muito mais espontâneo. Os fueguinos, na verdade, eles são muito fechados. As pessoas, normalmente, que chegam de fora, se relacionam com pessoas de fora, né? Para você se inserir, por exemplo, num grupo, numa comunidade, né? De pessoas realmente nativas daqui, não é muito fácil. Acredito também por ser um lugar de frio, né? Lugares de frio, as pessoas são mais retraídas, vivem com a sua família, com seus amigos. E o que o fueguino pode ensinar ao brasileiro? Essa pausa que eles têm é muito importante. Eu acho que isso foi algo que mudou um pouquinho em mim, principalmente depois da pandemia, que aí a gente percebe, né, o quanto é importante parar, né? Eu, pelo menos, venho de uma geração que a gente tem que fazer e descansar não é uma opção. Até que você surta, né? E que você realmente percebe que você precisava ter parado em algum momento. Eles já têm isso muito incorporado, né? Eles têm uma cultura muito leve. Não sei só o fueguino, o argentino no geral. Ele tem uma cultura leve, assim, de viajar, de explorar a natureza. Mas eles têm isso incorporado desde muito pequenininhos. Eles, na creche, eles já fazem passeios em lugares de natureza. Eles já fazem acampamento desde muito pequenininho, sabe? Coisas assim de natureza e de conviver, né? Que a gente, no Brasil, a gente é um pouco mais individualista nesse sentido. Tem mais esse senso de grupo mesmo, né? Exato. E eles são muito patriotas. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Você conversa com qualquer um de qualquer nível social, de qualquer pessoa, desde muito pequenininho, eles sabem toda a história da Argentina, eles sabem muito de política, eles discutem assim como de igual para igual, e a gente não tem muito essa cultura também, eles são muito patriotas aqui. Não, essa cultura de discutir política é uma cultura muito boa, né? Eu acho que estaria no outro patamar se a gente tivesse isso mais fomentado aqui no Brasil. Enfim, Bruna, estamos encerrando o nosso programa. A hora de você deixar o seu recadinho. Se quiser passar
o seu Instagram, o Instagram da sua firma onde você trabalha, para os brasileiros te procurarem, ou quiser deixar uma mensagem para alguém. Recadinhos, pode ir lá. Vamos lá, Bruna. Sim. Ok, não, meu Instagram é brunabru_, então se alguém quiser seguir, ver, eu sempre posto fotos, atividades daqui. E da agência também, se precisar de alguma ajuda, né, pra planejar a viagem e tudo isso, é Brasileiros em Ushuaia. O nome é bem assim, porque somos todos brasileiros aqui, né? Na grande maioria que trabalhamos aqui somos brasileiros. E foi um prazer falar um pouquinho da minha experiência, falar um pouquinho, né, do que eu vivo e do porquê, né? A gente não costuma falar muito nossa história todos os dias. Que talvez minha experiência incentive que as pessoas também, né, arrisquem um pouquinho mais, que saiam a conhecer esse mundão. Muitas coisas no Brasil também, porque eu valoro muito mais, eu sou muito mais patriota depois de morar fora do Brasil. Valorizo muitas coisas que antes eu não valorizava do meu país. Tem seus prós e contras, como eu disse, não é tudo mil maravilhas, nem no Brasil e nem em outros lugares. Tudo tem as suas coisas boas e as coisas ruins. Mas é muito lindo poder compartilhar um pouquinho assim da nossa cultura, da experiência com as pessoas que a gente sabe que tem a mesma cultura que a gente e que entende aí, talvez, os nossos perrengues. Valeu, Bruna, valeu, gente. Foi bom demais ter você comigo neste episódio. Vou adorar se você entrar em contato. Então vamos lá? Com o nome Brasileiros Longe de Casa, você me encontra no Instagram, no Facebook e no site. Você pode ainda escrever para brasileiroslongedecasa@gmail.com. Eu espero você no próximo episódio. Tchau!